Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Conversa CE-SEDAC. Toda quarta-feira, às 5 da tarde, a gente tem feito essas conversas aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, e a nossa intenção é contribuir com o debate sobre educação e com o trabalho de educadores e gestores de escolas, principalmente da rede pública. A gente agradece muito que a gente sabe que tem muita gente acompanhando semanalmente. É muito legal isso, acompanhar o pessoal aqui comentando, perguntando, participando e divulgando. Então, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Eu sou a Emily Stefano, sou da equipe de comunicação da Comunidade Educativa SEDAC, e hoje eu vou mediar essa conversa que o tema central é como construir diálogos na educação, caminhos para o relacionamento escola-comunidade. Quem acompanha o trabalho da Comunidade Educativa SEDAC sabe que esse tema é muito importante para a gente. A gente tem uma publicação chamada Diálogos Escola e Família, que inclusive foi organizada pela Renata Greenfeld, que é uma das participantes da conversa de hoje, que já eu vou apresentar direitinho, né? E o nosso trabalho na formação em gestão é sempre permeado pela ideia de uma escola a serviço da comunidade. E recentemente, aqui no Conversas CE-SEDAC, nessas conversas de quarta-feira, a gente discutiu diferentes aspectos dessa relação. A primeira conversa teve o tema Ninguém em Casa Sem Aprender, que foi com a Tereza Pérez e a Cristiane Bertu, que é secretária lá de Tremembé, no interior de São Paulo. E a segunda conversa foi Comunicação da Comunidade Escolar, com a Ângela Luiz e com o Fernando Mendes. Elas tinham já esse foco de falar do relacionamento escola e comunidade por outros ângulos, né? Quem não viu essas conversas, ouviu e quer rever, quer indicar, pode acessar tanto no Facebook, no Item Vídeos, ou no canal SEDAC Vídeos, no YouTube. Além dessas, e todas as outras conversas que acontecem aqui toda quarta-feira, a gente tem outros vídeos sobre educação, né? E que sempre tangenciam esse princípio que para a gente é norteador, assim, né? E um desafio, principalmente nesse período de isolamento social, esse tema do relacionamento comunidade-escola. Então, quem quiser ver, acompanha lá, se inscreve no canal youtube.com/SEDAC Vídeos, que tem muita coisa sobre o assunto. A gente vai hoje fazer essa conversa com a Maria Regina Passos e a Renata Greenfeld. Vou apresentar elas um pouquinho. A Maria Regina é pedagoga e bióloga, mestre em psicologia da educação e doutora em linguística aplicada. Ela já foi diretora de escola e tem muitas experiências muito interessantes nesse trabalho de relação com a comunidade, da escola com a comunidade. Ela faz parte da equipe da Comunidade Educativa SEDAC, atuando como formadora de professores e gestores educacionais e escolares, e dá formação em diversos municípios. Então, acaba sendo um olhar muito múltiplo, né? Porque cada município tem suas questões. E a Renata Greenfeld é psicóloga e pedagoga. Atualmente, ela é formadora de educadores e coordenadora de projeto na Comunidade Educativa SEDAC. E também é especialista em comunidade de aprendizagem, e inclusive presta consultoria sobre isso até para outros países. Vocês podem ver que a conversa vai ser muito boa, que promete. Já convido todo mundo que está assistindo a gente a enviar comentários e perguntas aí pelos comentários mesmo do Facebook, e a gente vai tentando incluir na nossa conversa e responder por aqui. Bem-vindas, Maria Regina, Renata, muito bom participar dessa conversa aqui com vocês. Obrigada pela participação aqui. E aí, para a gente começar, a gente colocou esse título, né, dos diálogos na educação. E diálogo é uma coisa que a gente fala muito hoje, esse termo, né, virou praticamente um lugar comum. A gente precisa dialogar, a gente falar disso, né, mas também é preciso garantir a escuta. E aí eu acho que a Renata podia talvez começar, a Maria Regina comentar quando ela quiser, mas, Renata, pensando na sua trajetória de estudo e das suas práticas de comunidade de aprendizagem, o que é, de fato, esse dialogar no contexto da educação? O que isso envolve? O que esse diálogo envolve? Tá. Bom, olá, em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo convite, Emily. Muito bacana vir aqui bater esse papo com você e com a Maria Regina. Vamos lá, começar
primeiro por esse seu comentário, né, que a gente sim fala muito sobre a importância do diálogo, mas eu acho que a gente precisa combinar o discurso precisa combinar com a prática, né, e acho que isso acontece pouco. Eu posso cometer aqui uma injustiça da generalização, né, me desculpem se eu fizer isso, mas eu acho que acontecem muitos ruídos aí, nessa comunicação. Por quê? Quero trazer aqui alguns pontos, né? Primeiro eu queria começar com a etimologia da palavra. Diálogo. O dia é através. E logos é razão, palavra, significado. Então, é uma travessia, né? O significado precisa atravessar, precisa de um lugar para o outro. Às vezes a gente também confunde o de com dois, e não, é mais de um. É em contraposição ao monólogo, né? Mas pode acontecer um diálogo com mais de duas pessoas. É o outro, é o que você falou da escuta. E esse ruído, justamente, pode acontecer, entre outros, mas eu vejo duas razões, assim, uma pode ser, assim, a clareza de quem fala, né, que pode não ser clara, então, eu posso não me expressar bem, então, esse significado da minha palavra pode não atravessar esse caminho, pode ter ruído aí. Até tem uma delicadeza disso, né, quando, se a gente está, sei lá, na escola, um professor, se eu pergunto, você entendeu? E eu coloco a responsabilidade da compreensão no outro, né? Ou se eu pergunto, eu fui clara, né? E aí eu me responsabilizo também por essa compreensão, e já abro outra porta aí, né? Então isso é uma coisa. E a outra é a própria escuta, né? E tudo isso são posturas dialógicas, né? Estou falando aqui de posturas. A escuta tem uma questão que é o tempo, é outro item aí para a gente pensar, porque, reparem, né, se você está falando, enquanto você está falando, eu estou pensando no que eu vou te responder, eu não estou totalmente te escutando, eu posso até pescar algumas coisas, mas eu já estou pensando no que eu vou te responder, né, então eu preciso de um tempo para refletir, porque o diálogo implica questionamento, reflexão. Ele não necessariamente implica acordo. Eu posso não concordar com você, né? Mas quando eu vou chegar nisso no fim, quando você pergunta, né, o que significa dialogar na educação, mas eu vou chegar lá, pode significar consenso, porque aí a gente tem objetivos comuns, né? Então eu preciso desse tempo para o seu significado chegar em mim, conversar com o meu pessoal aqui dentro, né, para eu te responder. E eu posso não saber essa resposta na hora, né, assim, eu preciso de um tempo para isso acontecer. Enfim, então preciso dessa escuta. Eu até lembrei rapidamente de um exemplo, né, na faculdade eu tinha umas amigas que falavam muito. Eu me sentia meio num ping-pong, assim, era um pá, sabe, quando você fica meio tonta, assim, eu queria até entrar na conversa, mas eu não conseguia. Teve um dia que eu falei, né, poxa, me deixa entrar, eu quero falar. Eu tenho uma amiga que falou assim, quando você quiser falar, você faz o seguinte, repara na respiração. Quando a pessoa respirar, você entra. Aí eu falei, poxa, se eu tiver que reparar, pensar no que eu vou falar mais na respiração, aí a qualidade da minha escuta cai consideravelmente, né? Então, bom, daí eu quero passar para um outro ponto, que é um princípio que se chama diálogo igualitário. Esse princípio, ele faz parte de uma concepção que se chama aprendizagem dialógica. Ela está nesse livro, no livro que você citou no começo, Diálogo, Escola e Família, a concepção da aprendizagem dialógica. E o diálogo igualitário também vou falar bem rapidamente, tá? É o seguinte,
todas as contribuições de quem participa desse diálogo, elas são válidas, não importa quem está falando. Porque tem isso, tem as relações de poder em diversos contextos, âmbitos, né? No diálogo igualitário, o que vale é o argumento, né? Não é quem está falando. Então, se a gente pensar na escola, professor, aluno, gestão, se a gente pensar para fora da escola, né, família com professor, ou o território, quem está falando com quem? Ou em outros âmbitos, né? Se você vai falar com o seu chefe, se você vai falar com quem você está falando, às vezes você tem medo, insegurança, às vezes é mais seguro ficar quieto e não falar, né? Então, o diálogo igualitário, a ideia é que o que vale é o argumento e não a sua posição, né, de quem está falando. Quem está por trás, autores, né, teoria, principais desse conceito, desse princípio, são Freire, por exemplo, né, que diz que a voz de todos é condição para a construção de conhecimento, né, concorda com uma postura crítica e que demonstra também genuína preocupação em escutar e conhecer o pensamento de cada ator, né. Enfim, e aí eu vou chegar onde você pergunta no que significa dialogar na educação. Não significa concordar, como eu disse lá no começo, né, com tudo. A gente não precisa concordar com tudo, mas na educação a gente tem objetivos comuns. Principalmente, quais? Chegar a uma melhor qualidade da educação para todas e todos os meninos. Equidade, certo? Então, a gente precisa chegar nesse consenso. Significa abrir portas. Diálogo, para mim, significa inovação, quando a gente consegue esse nível de diálogo. É a maior inovação que existe. Porque quando você abre portas, quando você constrói esses caminhos, você consegue empatia. Quando você conhece o território no qual... Você falou também no começo, Emily, né, que a comunidade educativa SEDAC trabalha muito, né, com essa perspectiva da escola a serviço da comunidade. A escola está a serviço da comunidade. A escola, ela é um espaço público, né, a gente está falando da escola pública principalmente. Como espaço público, a escola precisa ser um lugar de pertencimento, de criação de vínculo, né, e o diálogo é para isso, né, quando ele acontece dessa maneira, quando existe a escuta, quando existe a empatia, né, quando se cria sentido. Se a gente não escuta os atores que fazem parte, se a coisa vem de cima para baixo, não acontece. Uhum. O Renato, até aproveitando isso, né, interessante a gente ficar escutando enquanto você fala, né, é bem isso, a gente escutar. Eu falo, né, que eu estou sempre aprendendo aqui também, né, eu estou nesse papel de mediadora, mas estou sempre aprendendo, adoro ouvir essas conversas, e a gente escutando sem ficar interrompendo, também é isso, né, e é um exercício, porque quando a gente está conversando com amigos, você está com a família, né, realmente a conversa é cruzada, mas esse diálogo depende de escuta, né, é super importante, muito bom você ter falado disso do tempo, da escuta, e acho que outra coisa que é bem importante destacar do seu comentário é isso de que não é exatamente concordar, você não é obrigado a concordar com tudo, né? E pensando nesse relacionamento escola-comunidade, imagina, se tiver que concordar com tudo, é claro que não vai funcionar, porque se tem 10 pessoas e cada uma fala uma coisa diferente, não dá para concordar com 10 coisas diferentes, né? Precisa de um consenso ali, e é justamente no diálogo que essas coisas vão sendo construídas. E é muito legal também você falar disso da empatia, né? De abrir portas, da inovação, o quanto algo que no discurso já está dado, né? Como eu coloquei aqui na pergunta, em geral, se a gente pergunta para as pessoas que atuam na educação, para as famílias, vão falar que diálogo é uma coisa importante, né? Acho que isso está dado, as pessoas entendem que dialogar é importante.
E aí parece que é uma coisa óbvia, mas como não é tão fácil assim, ainda mais quando tem que articular muita gente, né? São muita gente atuando e tem também as relações, como você colocou, então, dentro do diálogo escola-comunidade, quando você tem família, gestão, professores, estudantes e a comunidade, para além dessas famílias também, né? A comunidade do território, ser todos esses agentes dialogando, sendo escutados, tendo espaço, não ser menos relevante algo que um estudante diz, porque a criança, né, do que quem manda nisso aqui é a diretora, é do jeito que ela quer, né? Então, como que pode dialogar e ver a coisa para funcionar? E também não é o contrário, não é dizer que tudo que a criança quer precisa ser feito, tudo que a família quer precisa ser feito. O diálogo é bem essa troca, né? Você quer complementar mais uma coisa? Quero pedir para a Maria Regina comentar também. Desculpa, eu não queria... Só uma coisa, porque, assim, é o respeito, você não precisa concordar, você só precisa respeitar. E eu lembrei que eu esqueci de falar, acho que foi um certo nervosismo. Eu falei do Paulo Freire, e tem outro autor, mas que tem a ver com isso que você está falando, que está por trás do diálogo igualitário, que é o Habermas, que ele fala da teoria da ação comunicativa e situa as relações em dois polos, né? Eu falei não, né? Não. Que é das relações dialógicas e das relações de poder. E ele fala que as dialógicas não acontecem totalmente, genuinamente, né? Porque a gente está organizada numa sociedade hierárquica, né, onde existem as relações de poder. Mas, que eu acho que é aí o que você está falando, que se a gente tem a consciência né, dessa desigualdade, isso já melhora muito. A gente consegue fazer o exercício que você diz. Né? Uhum. Isso já é um passo muito grande. E paro por aqui para passar a palavra. Só vou falar mais uma coisa, prometo, Maria Regina. Do pertencimento que você falou também, né? Dessa sensação de pertencimento, é uma coisa também que, acompanhando essas conversas toda semana, uma coisa que eu acho muito interessante é quando as pessoas comentam aqui no começo, que o pessoal vai dando boa tarde, e as pessoas se apresentam, às vezes, com o nome da escola. Então fala, sou fulana de tal escola. Então, isso representa muito esse pertencimento, né? Porque quando eu me coloco como comunidade educativa SEDAC, quando vem aqui alguém e se coloca como SEI e tal, né? Fala o nome do SEI onde trabalha, da EMF onde trabalha, ou mesmo do município, né? Se coloca fulano de tal município. Não está só dando para a gente uma informação de onde a pessoa está falando, mas ela também está se sentindo representada por aquilo que ela está colocando, né? Muito legal esse pertencimento. Maria Regina, comenta para a gente, por favor, você quer acrescentar alguma coisa desse diálogo, desses conceitos todos que a Renata trouxe já para a gente nesse começo de conversa? Bom, eu ouvindo aqui a Renata falando, e eu me lembrando de uma época que eu fui diretora de escola, e foi por um longo tempo diretora de escola, e eu lembrando dessa questão do diálogo, e como é que a gente se percebe não dialogando, não é? E como é que a gente passa a trazer uma questão que você sai da universidade com um ideal de escola, e que aquelas coisas vão se perpetuar quando você chega nesse ambiente. E quando você se depara com a realidade, ela é totalmente diferente daquilo que está posto. Então, tudo aquilo que era ideal cai por terra, e um real chega para você de uma maneira, às vezes, avassaladora. E eu estou aqui me recordando quando eu fui diretora de escola em Guarulhos, e que eu cheguei naquele lugar, e que eu fui com uma concepção de escola aqui do litoral, para uma escola que era lá em Guarulhos, num lugar bastante difícil, e que eu não conseguia compreender o que as pessoas falavam e também não conseguia ser compreendida. E o que me fez ver os invisíveis, porque é assim que eu consigo ver, quando eu consegui ver aquela comunidade que para mim ainda não era visível, eu comecei a estabelecer um diálogo.
E isso aconteceu, esse diálogo ele foi se estreitando, porque como eu tinha que pegar a mesma condução que eles pegavam, então eu encontrava no ônibus com mãe de aluno, eu encontrava com professores, e eu comecei a entender que espaço era aquele que eu estava envolvida, e que até então eu estava num monólogo e até em algumas vezes numa pregação. Sabe aquela questão da verdade, está aqui com a diretora nova que chegou, e que o resto não importa, mas que aquela comunidade já estava ali há muitos e muitos anos, e a forasteira era eu. Então, para eu começar a estabelecer um diálogo com aquela comunidade, primeiro eu tive que baixar a bola, me tornar mais humilde e começar a enxergar aqueles que para mim até então eram invisíveis. Então, a comunidade era invisível, o bairro era invisível, a minha cabeça ainda não tinha mudado de um lugar para o outro, e eu comecei a entender quem eram aquelas pessoas. E eu passei a ouvir. E tem uma questão muito interessante no diálogo, que é a escuta. Eu acho que a boa escuta é quando você se permite, nessa escuta, ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Para que você possa, a partir daí, começar a pensar como é que eu posso promover, neste lugar onde eu estou, bons diálogos, aqueles que geram frutos, né, que podem promover coisas para essa comunidade, de maneira que eu saia de um status, diretora da escola, a que sabe tudo, para uma pessoa que está ali para ouvi-los. Porque eu sempre lembrando que, como eu era servidora pública, isso precisa estar muito forte. Se eu sou servidor público, atuando dentro de uma escola, como é que eu promovo esse processo de escuta? Isso me ajudou bastante. Tanto é que a gente fez trabalhos bastante interessantes nessa comunidade, a partir do momento que eu comecei a entender que lugar era aquele, que eu passei a ouvir as pessoas daquele lugar, que eu passei a entender que território era aquele. Tem histórias interessantes, que eu lembro que os alunos chegavam até mim por N motivos, e às vezes eu falava assim, vou precisar chamar seu pai aqui, quero conversar com seu pai. E ele falava assim, diretora, meu pai está na colônia. E eu falava, eu aqui comigo, né, na minha ignorância, falando assim, meu Deus, uma comunidade tão pobre e o pai passeando na colônia. Não faz sentido isso, não é? E aí, um dia, a funcionária falou assim, Maria Regina, eu preciso conversar com você, que eu tenho percebido a sua conversa com os alunos e uma coisa não está encaixando com a outra. E eu falei, Dulce, o que é? Ela falou assim, Regina, você sabe o que é colônia, quando eles falam que estão fora e o pai está fora e está na colônia? Eu falei, eu estou imaginando uma colônia de férias, né? Algum lugar que eles estão passeando no final. Ai, Maria Regina... Colônia Adriano Marrei, na beira da Dutra. Eles estão presos. Os pais são presidiários. E aí eu fui entendendo, eu falei, que linguagem é essa que eu estou usando? Que diálogo eu estou promovendo nessa escola que eu não compreendo o que eles estão me dizendo? O português está chegando para mim correto, mas a linguagem não está acessível nem para mim e nem para eles. Então, quando eu comecei a escutá-los, nem sempre eu ouvi aquilo que eu queria ouvir, mas eu me permiti ouvir para poder pensar em algumas mudanças para mim e para o lugar que eu estava. Eu acho que é um pouco isso. Eu acredito nesse diálogo, realmente, quando a gente começa a querer enxergar os invisíveis. Porque a gente passa por muito tempo com uma venda nos olhos, achando que o mundo é cor-de-rosa, cheio de unicórnios, né? Só que a vida que se vive, a vida real, ela não é tão bonita assim. Então, quando você se dispõe a ter um diálogo verdadeiro, as coisas podem não ficar tão saborosas no primeiro momento, mas elas vão te dar direcionamentos. Eu acho que isso é extremamente importante. Muito bom. Maravilhoso. Esse termo seu de ver os invisíveis é ótimo, né? Isso, como se relaciona também com o que a Renata tinha falado sobre o que eu falo, não é necessariamente o que está sendo entendido, né? Esses ruídos, tudo isso está interligado. E aí, quando você fala que daí você foi
começar a ver a comunidade, entender que você que era forasteira, que eles estavam lá há muito tempo, isso me lembra, inclusive, a primeira conversa CECEDAC, que eu mencionei no começo, que foi da Cristiana Bertu com a Teresa Pérez, que ela fala que as crianças são nossas, né? Quando a gente está lá dentro da escola, a gente fala muito as nossas crianças, tá? As crianças são nossas por um período. E elas vão ser filhas, netas, sobrinhas daquela família, elas vão ser agentes dentro daquela comunidade para sempre, né? Então, achar que está nesse lugar de que esses unicórnios, né, esse mundo da fantasia, achar que é um mundo em que a gente controla tudo, né, não é realmente bem assim. A gente ter essa relação de estar inserido faz toda a diferença, né, para que a coisa funcione mesmo. E aí, pensando, aproveitando também esse gancho, eu queria que, acho que pode agora a Maria Regina começar, talvez depois a Renata comentar, um pouco do que falta para que tenha um diálogo real entre escola e comunidade. Você já colocou o seu exemplo quando você, como diretora, teve experiências assim, né, de perceber que faltava talvez a sua própria escuta, né, você escutar aquela comunidade, você se aproximar daquela comunidade, mas o que pode ser observado, quem está acompanhando a gente, talvez refletir nas suas experiências, o que é importante observar para garantir esse diálogo, né? O que pode estar faltando para que o diálogo seja real entre a escola e a comunidade? Seu microfone está desligado. Desculpa. Eu penso que quando a gente começa a enxergar o território onde você está inserida com essa comunidade, e você começa a enxergar esse território não com um olhar pejorativo, mas com um olhar de potencialidades. Então, quando eu começo a observar esse espaço e enxergar que, apesar de o local não ser o melhor local, ele tem potencialidades. Então, se eu enxergo valor nesse espaço, se eu enxergo valor nas pessoas, eu me abro para o diálogo. Porque enquanto eu não vejo valor nas pessoas, não há diálogo. Enquanto o que eu acho que o outro fala não tem valor para mim, porque eu estou num patamar superior, o diálogo é inexistente. E eu me recordo, voltando para a escola, tinha um policial que fazia a ronda, e ele chegava na escola e falava assim, professora Maria Regina, como é que estão os seus bandidos? No período da noite. Ele falava assim, e eu falava assim, eu não tenho nenhum bandido aqui dentro, eu tenho agora à noite 600 alunos nessas salas que estão aí. Provavelmente você deve ter bastante bandido aí fora, mas aqui dentro, graças a Deus, eu tenho excelentes alunos. Né? E eu sempre mantinha isso, porque se eu não acreditasse que naquele espaço onde eu era diretora de escola, eu tinha bons alunos, eu tinha potencialidades ali que poderiam ser mostradas e poderiam aparecer no futuro de forma diferente, talvez eu não acreditasse na vida, talvez eu não tivesse que ser professora, eu não pudesse ser diretora, porque se eu não tenho a esperança, e aquela esperança posta pelo Paulo Freire, né, de esperançar, se eu não tivesse isso, o meu lugar não seria a educação. E isso acontece também porque nós que estamos no SEDAC, atuando em diferentes municípios, muitas das vezes você está em processos formativos que você faz uma pergunta e você para ouvir o outro. E você sabe que o outro está falando coisas que são dissonantes. A sua pergunta foi X e ele está respondendo Y. E você vai ouvindo, e ouvindo mesmo, escutando, para poder entender por que é que ele está me dizendo tudo isso dessa forma. De que forma eu preciso me portar para que a pergunta seja mais clara para quem está do outro lado? Ou se é um não entendimento também, se eu preciso reformular o meu processo formativo. Então, primeiramente, eu acredito que o diálogo, ele passa por acreditar nas pessoas. Quando eu olho para você, Renata, para você, Emily, com potencialidades, independente de você estar numa comunidade ou numa academia, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai me fazer enxergar você como sujeito e não como assujeitado. Então, eu trato de sujeitos e não de assujeitados. Eu trato com sujeitos, porque eu também quero crescer
nessa relação com o outro. Eu me sinto muito melhor quando eu acredito que o outro me completa e me forma também. Porque ali, eu vou pegar um pouco lá do Bakhtin, que ele fala que nós somos seres povoados. E quem são esses povos que estão aqui dentro da minha cabeça, que de vez em quando eu falo coisas que vêm do Freire, tem coisas que vêm do Vygotsky, tem coisas que vêm do Edgar Morin, eles povoam, mas tem coisas que vêm da minha avó, da sabedoria, que era uma sabedoria popular, e que me transformou também, que me fez essa pessoa que eu sou hoje. Eu não sou só academia, e eu não sou só a minha família, nem a minha comunidade, mas eu sou esse conjunto porque eu me permiti. Acho que é um pouco isso. Quer falar, Renata? Seu microfone também. Bom, bom, vamos lá. Eu queria pegar o gancho desde dos invisíveis para colocar, né, que quando a Maria Regina fala que precisa dialogar, entender o território, né, como a gente dialoga, é conversar, conhecer, né, entender que me toca, me afeta. Então, e por quê, né? Vou voltar lá para o objetivo comum. Por que que faz diferença para mim que todas as crianças, todos os jovens tenham uma educação de qualidade e terminem, né, o estudo, né? O que acontece quando você não termina? Você acaba marginalizado, tem menos chances de trabalho, isso gera um monte de impacto social, que a gente sabe, e aqui a gente tem um número enorme, né, uma porcentagem enorme de evasão escolar, e isso afeta a gente, né, em violência, em habitação, isso afeta toda a sociedade, né. Então, não importa se é o meu, o seu, ou quem está no nosso entorno, né, mas o do bairro ao lado, da minha cidade, da minha comunidade, ou mesmo de outras, importa, porque a gente vai ter uma sociedade melhor, e isso pode parecer utópico, mas impacta na minha vida. E quando eu falava isso em formação de comunidade de aprendizagem, né, eu dizia, isso não é até brincando, mas no fundo é verdade, não é só por altruísmo, ou seja, não é uma generosidade, isso é até egoísmo, gente. Pensa, né? Eu querer uma educação de qualidade para todo mundo, eu quero que todo mundo fique bem, para não ter violência para quem? Para mim. Ou para todo mundo também, né? Uma educação de qualidade, uma equidade, uma sociedade que tem isso, é melhor para todo mundo, né? Então, dialogar, né, gera isso. E quando também a Maria Regina ela traz altas expectativas, potencialidade no território, né? A gente pode pensar que todos os espaços são espaços de aprendizagem, isso é muito bacana. Ela traz valor nas pessoas, eu penso em altas expectativas, isso é fundamental, porque esses meninos e meninas, geralmente, eles são olhados com baixíssimas expectativas, por diversas pessoas. Você não vai dar certo nunca, né? Assim, você é burra, eu já escutei isso, né? Isso tem uma teoria na psicologia que chama profecia autorrealizadora. Isso acontece. Eu já vi menino dizendo, eu não vou aprender porque eu sou burro, né? Tem gente que fala isso para esses meninos e meninas. Quando você tem altas expectativas, isso é de uma potência transformadora, né? E acredito que é verdade o que ela diz quando ela fala para o policial, eu não tenho bandidos aqui dentro, eu tenho alunos, e acredito que senão, de fato, não faz sentido a gente fazer o que faz. Né? É pura verdade. Mas você também tinha feito uma pergunta inicial que eu
O que falta para o diálogo entre a escola e a comunidade? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que a escola é quem precisa abrir essas portas. Culturalmente, a gente tem essas portas fechadas. Não sei, medo de críticas, que já é muito criticada, né? Já escutei muito. Existe eu chamo de jogo da batata quente, a responsabilidade é da família, a culpa é dos pais, né? Essa coisa de não dar certo. E falta aí essa comunicação. Mas eu acho que a primeira atitude, né, de abrir é dos pais. Não tem um culpado. Eu acho que a gente precisa de uma corresponsabilização. É claro que a escola tem a sua função, a família tem a sua função, o território tem a sua função, né? Oportunidades educacionais esses espaços de aprendizagem estão em vários lugares. E falta comunicação. Agora, ações para isso, tem várias. E aí, para falar um pouco mais da prática, eu queria convidar para entrar na nossa conversa uma diretora de escola. Hoje ela é diretora da EMF Rodrigues Alves. Até o ano passado, ela era diretora de uma escola que fazia parte de um programa, o programa Mira, que eu acompanhava de perto, a Cristiane Albuquerque, da Rede Pública de São Paulo. E ela é uma pessoa, e como diretora, eu conheci bem, que faz várias articulações, né? A escola que ela dirigia até o ano passado, e seguramente a escola que ela está agora também faz isso, ela fazia essa rede. Essa escola estava num contexto bastante vulnerável, né? Talvez ela possa contar um pouco mais para a gente, ou dessa escola também, mas ela conseguia fazer essa articulação com o território, dentro da escola, né? Ela abria as portas, as possibilidades, né? E, enfim, quero chamar aqui a Cris para contar para a gente um pouco mais na prática disso que a gente está falando. Muito bom, Cristiane, vamos receber a Cris, cortina se abrindo para a Cris. Oi, Cristiane, bem-vinda aqui na nossa conversa, muito bom ter você aqui para contar das suas experiências práticas. Como a Renata falou, vocês já tiveram contato ano passado por conta do programa Mira, né? Mas, enfim, por favor, conte um pouco para a gente desse espaço de escuta, de diálogo, desse relacionamento da escola com a comunidade. Como que você tem aí na sua experiência essa construção, como que isso funciona? Boa tarde, agradeço o convite, fico muito lisonjeada, né? Difícil falar, né? Ouvindo tanta coisa boa, acho que a fala da Maria Regina vai muito de encontro ao meu trabalho. Quando eu cheguei também, quando eu assumi como diretora, é isso. Eu achava que eu estava... Nem sei se é uma questão da gente se achar mais ou menos, né? Mas a gente acha exatamente que a gente tem um conhecimento acadêmico e que a gente vai fazer tudo diferente. E aí, no primeiro momento, acho que não é nem o diálogo, é a escuta, né? Quando a gente começa a escutar as famílias, quando a gente começa a escutar os alunos, é que a gente começa a entender que a gente não sabia de nada. Exatamente, era uma escola que já estava constituída, uma comunidade constituída, e uma realidade que eu não imaginava que existisse, né? Porque às vezes a gente acha que a vulnerabilidade extrema está lá no sertão do Nordeste. E ele está aqui em São Paulo, bem pertinho da gente. E aí, quando você começa a ouvir, no começo essa escuta é difícil, né? Porque às vezes você não vai ouvir o que você gostaria de ouvir. Porque além de você escutar histórias tristes, no começo você escuta muito grito, todo mundo vai chamar a polícia para você, vai te processar, vai te prender, vai te matar. E aí acho que a primeira coisa que você tem que superar é o medo. É o medo do que você vai ouvir, é o medo da crítica, e se despir da ideia que você tem de quem você é. Porque quando você começa a ouvir essas famílias, a ouvir esses alunos, é uma realidade tão diversa da sua que você precisa aprender de novo a ser gente para se aproximar daquela realidade. Porque, como a Maria Regina disse mesmo,
durante um período, quando eu dizia o nome da minha escola, as pessoas faziam aquela, tá, né? Como a subescola, eu tinha o subcidadão, não era capaz. E um dia eu comentei com uma diretora bastante experiente, né? Eu precisava muito mudar a imagem da minha escola. E aí eu falei, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Ela disse, não, quem tem que mudar a imagem da escola é você. É você que tem que correr atrás, é você que tem que buscar. E aí eu percebi que sozinha você não consegue, né? Não é o ditado que você precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Imagina para uma escola, né? Eu percebi que sozinha eu não daria conta. Eu tenho uma equipe, né? Na Prefeitura de São Paulo a gente tem uma equipe gestora, que é o diretor, 2 coordenadores e 2 assistentes de direção, que esse quinteto é fundamental para qualquer coisa acontecer e ser uma equipe coesa e que acredita nas mesmas coisas. É claro que nem sempre a gente concorda, mas a gente busca ideais muito parecidos. Então, a gente começou a se aproximar da comunidade, a ouvir, mesmo quando o que a gente ouvia não era muito bom. E aí a gente percebeu que a gente não conhecia nada. A nossa escola era próxima da maior ocupação que existe aqui em São Paulo. E aí, quando a gente foi lá conhecer, que a gente entendeu o que era dificuldade, que não tinha água encanada, não tinha banheiro, não tinha luz elétrica, não tinha coleta de lixo. E aí, como eu queria que os meninos preservassem os banheiros e dessem descarga, se nem banheiro na casa deles tinha, né? Como eu queria que eles jogassem o lixo na lixeira, se não tinha lixeira, não tinha mesa para fazer lição, mas não, por isso eles eram menos gente do que nós. É isso que a gente tem que começar a entender. Pelo contrário, eles são mais, porque eles acabam aprendendo a viver na ausência de quase tudo. Então, a escola tem que ser um oásis, a escola tem que ser um lugar que vai fazer a diferença na vida deles. Então, a gente tinha, né, também, acho que é algo muito comum nas escolas, a questão do vandalismo, da depredação, porque não existe o pertencimento. Então, a gente começou a trabalhar assembleias para conseguir ouvir a meninada e o atender as famílias. Lá na nossa região, a água fazia muita diferença, porque as famílias não tinham água encanada, não tinham banho com água quente. Então, a gente foi percebendo que quando chegava aquela mãe muito brava com alguma coisa, você colocar ela para dentro, né? A gente se preocupou em fazer um acolhimento bacana, a mãe chegar e ter um lugar para sentar, mas se ela viesse me xingar, ela tinha um lugar lá para sentar, para ela ser atendida, ela tinha uma água para tomar, a gente oferecia um café, um chá, e a mãe, mesmo que ela me xingasse, a gente estava lá para ouvir. A minha equipe, que a gente sempre teve por combinado atender todo mundo junto, para a gente ir conhecendo as famílias, né? Mesmo naquele momento mais difícil, às vezes é quando você escuta a parte mais importante da história. E aí a gente foi começando a fazer essa escuta das famílias, essa acolhida das famílias. E um dia eu brinquei com uma mãe, falei, olha, eu vou ir lá na sua casa, então, comer um pedaço de bolo. E ela disse para mim, você vai entrar na casa lá dos pés de barro, que eram assim que eles eram chamados porque lá não era asfaltado. Eu falei, por que não, né? Hoje você mora lá, mas eu não moro, mas a história poderia ser diferente. E aí ela ficou olhando no sentido de, será, né, que ela realmente está tendo empatia comigo? Então, nós começamos a conhecer, não só nós enquanto equipe gestora, mas o grupo de professores. Tivemos 2 professoras que fizeram um projeto bacana de cartografia social, que eles mapearam o território com os alunos e faziam visitas e faziam pesquisas. Então, assim, a gente foi entrando dentro da comunidade, a gente foi conhecendo e se tornando conhecida. Então, nós passamos a almoçar na comunidade. Se a gente precisava de um material de construção simples, a gente comprava no depósito vizinho. Então, por onde a gente andasse, nós éramos conhecidas como as pessoas da escola. Quando você começa a receber a comunidade, a ouvir as famílias, você vê que a escola sozinha ela não vai conseguir dar conta e que você vai precisar de ajuda, né? E eu acho que a maior beleza do cargo do diretor de escola é que, às vezes, uma assinatura e um carimbo meu vão abrir uma porta que aquela mãe foi 10 vezes e não conseguiu abrir, né? Às vezes é um CAD único que ela vai conseguir receber um benefício, às vezes de R$50, mas talvez aqueles R$50 vai mudar a vida dela, ou vai conseguir tirar aquele documento que ela não conseguiu trazer da cidade de onde ela nasceu,
vai dar dignidade para aquela família, né? Então, a gente vai ouvindo as necessidades das famílias e às vezes você vê, sabe o que muda? Quando você informa a família. Mãe, você sabe que isso daí você consegue de graça? Você sabe que se você for em tal lugar, você vai conseguir isso? Olha, em tal lugar você pode levar o seu currículo. E aí a gente vai fazendo essa rede. E aí, assim, é claro que amanhã vai contar para o pai ver e assim a gente vai começando a fazer essa rede com as famílias. Mas aí a gente percebia que a gente precisava alguma coisa a mais. É claro que o poder público, ele tem a sua obrigação. Mas se a gente continuar sempre esperando que o outro faça, a gente não vai avançar ou vai avançar muito devagar. Então, acho que eu acredito, né? Nem todo mundo concorda comigo, que às vezes a gente faz um pouquinho a mais do nosso, a gente convida aquele cara que você consegue, que ele pode contribuir com você em alguma coisa. Então, a gente passou a investir nas parcerias, na rede protetiva, nós estamos estabelecendo vínculos com a UBS, né? A gente tem um gerente da UBS, o doutor Ricardo, uma pessoa maravilhosa, que foi nos ajudando. Então, às vezes é uma coisa boba, eu estou com uma criança com piolho. Pode parecer ridículo, mas aquele piolho não está deixando a criança dormir, não está deixando a criança estudar, está deixando aquela criança alheia aos colegas. É uma situação difícil para a professora. Então, né, a gente foi estreitando lá. Quando a gente viu que teve a primeira brecha, a gente pediu o número do telefone. Aí ele deu o número do telefone, a gente fez a primeira tentativa que a gente precisava de um pediatra meio urgente. Quando a gente recebeu o retorno que o pediatra era no dia seguinte, a gente falou, não vamos mais perder essa brecha. Sempre que a gente precisar, a gente vai mandar uma mensagem para esse telefone. Conseguimos avançar, estabelecemos uma parceria que a enfermeira do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, vinha uma vez por mês na escola e a gente discutia casos. Olha, esse menino eu acho que precisava passar, esse menino eu acho que ele é vítima de violência, mas é uma desconfiança. E aí ela vinha e passava uma tarde. Aí a gente começou a perceber que uma tarde era pouco. Começamos a criar relatórios. Quando ela vinha, a gente já tinha todas as informações, o endereço, nome do pai, nome da mãe, documento, o que a gente podia avançar. Aí a gente via que a só UBS era pouco. Começamos com o conselho tutelar. Só que a gente estabeleceu com o conselho tutelar uma relação não de tirar filho, de punição, não, de parceria. Porque às vezes a mãe precisava conseguir alguma coisa e é muito difícil a mãe. Aí, se o conselho intermedia, chega muito mais rápido. Então, a gente já pegou aquele telefone bate-móvel do conselho, a gente precisava, a gente ligava lá no plantão do conselho. Às vezes o pessoal, os conselheiros falavam, olha, procura tal pessoa, usa o meu nome, já foi um avanço. Aí tivemos a oportunidade de conhecer o gerente responsável pela assistência social da região da escola. Aí a gente foi conversando, explicando o trabalho, conseguimos um telefone. Dava na hora do aperto, a gente já mandava uma mensagem para o Rafael, você pode me ajudar? Porque aí a assistência social, ela tem uma ramificação enorme. Então, a gente já conseguia muitas coisas. Ah, mas a UBS não trata a parte psiquiátrica. Aí a gente foi batendo papo. E aí, assim, a minha equipe, né? Porque, assim, nós temos que ser assim, porque às vezes um vai apagando incêndio na escola, o outro vai numa reunião. Então, nós sempre fizemos questão de a nossa escola ser aberta, né? Eu preciso da parceria com a UBS, mas às vezes eu posso oferecer o meu espaço para uma ação que eles vão fazer, ser uma moeda de troca. Eu preciso deles, mas o que eles precisarem da escola a escola também pode fornecer, a escola pode ajudar. Então, a gente foi estabelecendo essa relação. Sempre que a gente fazia alguma atividade, nós convidávamos. Então, algo que a gente sempre fez questão é de ser nominal. Eu sou a Cris daquela escola. Então, quando a pessoa recebe uma cartinha, quando a pessoa recebe um telefonema, sabe de quem estão falando, né? Então, isso daí foi ficando importante. Eu tinha uma assistente minha que sempre dizia, olha, ele não soube dizer que eu era a Ana Paula, mas ele sabia que eu era do Ari. E a gente foi ficando conhecido assim. Então, a rede protetiva era um apoio muito grande para a gente tentar sanar as necessidades dos alunos, principalmente a parte social. Só que a gente podia mais, porque a gente sempre quer mais, né? Quando a gente vê que a engrenagem está dando certo, a gente quer mais.
chegou o pessoal do Mira na escola, que são pessoas de todas as profissões, de todos os lugares. E aí, a nossa escola é bastante aberta, ninguém trabalha de porta fechada, as pessoas vão começando a ver as coisas acontecerem. Então, um voluntário vai dizendo para mim, eu podia colaborar acendendo lâmpadas, o meu marido trabalha numa empresa, você quer? Claro que eu quero. Eu posso não usar a lâmpada hoje, mas no futuro eu quero. Eu tenho um amigo que quer fazer um projeto para fazer um muro com grafite. Você tem interesse? Tenho. E aí a gente dava lá. Às vezes as coisas demoravam 1 ano, 2 anos para acontecer. Mas elas aconteciam, né? Uma outra empresa também que tinha um programa social, a nossa escola era bastante carente de ações esportivas. E aí a gente foi, eu sou bastante cara de pau, né? Você vai pedindo. Acabei conseguindo uma empresa que pagava taekwondo e capoeira para os nossos alunos adoravam. Então, assim, eu fui percebendo que a escola sozinha não consegue dar conta. E as crianças, elas não são responsabilidade só da escola. Está lá na Constituição, né? É da família, da escola e do Estado. O Estado somos todos somos responsáveis por essas crianças. Então, na verdade, a gente foi compartilhando. Quando você abre a escola, você também está mostrando o que você tem de feio, né? O dia que teve uma briga, o dia que a sua escola não está com as paredes bonitas como você gostaria, você está expondo a sua fragilidade. Mas aí eu acho que o peso fica mais fácil de carregar, né? E acho que quando dá certo, é vitória para todo mundo, né? Eu não estou mais nessa escola, mas eu trouxe para a minha vida muitos voluntários do Mira, com quem eu falo até hoje. E são pessoas que contribuem, às vezes eles não me deram nada, mas eles deram o tempo deles para atender as crianças. E eles fizeram diferença, né? Então, tudo isso contribui. E aí, às vezes, a gente fala, mas essa pessoa não tem nada. Às vezes, aquela pessoa não colabora com você hoje. Mas, no futuro, ela aparece uma coisa, cai lá no colo dela, ela fala, eu nem tenho que fazer com isso. Vou mandar para aquela diretora que fica pedindo a todo momento. E assim, as pessoas vão lembrando da gente. E aí, as famílias vão percebendo que a gente está interessado pelo melhor das crianças. É muito importante a gente colocar que a gente não está ali para julgar, porque é exatamente o que a Maria Regina falou. Muitos pais estão presos, muitos pais foram embora, muitas mães foram embora. As constituições familiares são muito diferentes, mas não importa, né? O que importa é aquela criança que está aqui e todo o bem que a gente pode fazer e ela levar para a vida. Acho que é a responsabilidade que a gente tem. Então, quando a gente vai abrindo as portas da escola, as pessoas vão se aproximando, vão colocando para nós o que elas podem contribuir, no que elas podem ajudar, e a gente vai caminhando. E assim, quanto mais gente nos ajuda, a coisa fica mais leve. Muito bom te ouvir, Cris. O pessoal está comentando aqui, todo mundo gostando muito. Eu vou até incluir aqui alguns comentários. A Fernanda Pinto Silveira falou que experiência rica, a importância do trabalho em equipe, das articulações, das parcerias, muito bom mesmo. E a Cris estava ouvindo aqui a gente, né, durante toda a conversa, e como o que a gente foi falando, né, antes da Cris entrar, como agora, Cris, com a sua fala, a gente conseguiu ver rapidamente, assim, na sua fala, tantas das coisas que foram faladas antes pela Renata e pela Maria Regina, dentro da sua prática, né? Então, quando você fala que a escola precisa abrir as portas, né, e superar o medo da crítica, e mesmo quando a mãe ia lá para brigar, ia lá para xingar a direção fala, tudo bem, entra, senta, toma uma água, vamos te escutar. Né? Então, que a Maria Regina tinha falado isso, né? Escuta de verdade é quando a gente escuta, inclusive, o que a gente não quer, porque escutar só o que a gente quer, escutar elogio, é fácil, né? Escutar falando como a gente é importante é muito fácil. Quando a gente está aberto para escutar também quem está
não está gostando do nosso trabalho, quem quer reclamar de alguma coisa, e a gente escuta com atenção, põe a pessoa sentada, dá uma água para ela, isso faz toda a diferença. Dentro disso também, né, e pensando no que a Renata e a Maria Regina tinham falado antes, a Vera Helena Grunfeld, é quase o sobrenome da Renata, ela falou de ouvir e ter atitude empática é fundamental. E aí você vem e fala novamente, né, dessa empatia, de se colocar, dessa escuta, de estar no lugar do outro, sabendo que a gente também não está exatamente, né? Você entrar na casa de alguém não é você dizer que você tem o mesmo espaço daquela pessoa, né? Mas é trabalhar nessa colaboração, né? É muito legal. E o pertencimento também, que tinha aparecido aqui na conversa, aí você falar, eu sou a Cris, mas eu sou a Cris daquela escola. Ah, não lembrou meu nome, mas lembrou que eu era a moça da Ari Gomes, lembrou o nome da escola, né? Então, o quanto isso também é o pertencimento que foi falado. Você falou do Mira, lá dentro da escola, e de vir isso, de vir a comunidade em geral, né? Falou desse provérbio de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, imagina para criar 600 crianças dentro de uma escola, né? E é isso, não são só os pais, tios, avós, não é só a família da criança que está ali, e como você trouxe, dividir o peso, né? A gente expor a fragilidade, que também tem a ver com aquilo de tentar perder o medo, superar o medo, né? De ser criticado e tal, e expor a fragilidade, acaba que você divide o peso, né? Não só você como diretora ou a equipe gestora da escola, mas todo mundo, né? Quem está dentro da escola divide com quem está fora. E aí, para fechar essa minha fala, e a gente já está caminhando para o fim, uma pena como passa rápido essas conversas, mas tem um comentário aqui da Letícia, deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo poder ver, que a Letícia Lete, ela fala que são 2 comentários, na verdade. Um que ela fala que a escuta auxilia profundamente o professor. Através da escuta, podemos extrair momentos e situações maravilhosas dos pequenos. E como experiência para o mediador, né, que é a professora que está nesse lugar. E ela também fala, então ela fala, né, disso de ouvir a criança, que a gente tinha falado lá no começo, de que não é só família escutar escola e escola escutar família. É todo mundo, ouvir as crianças também, como a Cris falou das assembleias, né, que fazia para ouvir os estudantes. E aí o outro comentário da Letícia Lete que eu quero destacar aqui é que ela fala, o acolhimento e a escuta familiar é iminente para conhecer o público e desenvolver um trabalho fomentado e embasado a partir das necessidades existentes, como a Maria Regina tinha falado e a Cris também. E aí, pensando tanto no momento que a gente está, né? Porque a gente acabou trazendo aqui exemplos do que vinha acontecendo antes, né? Você trazer a pessoa para dentro da escola, você receber uma mãe dentro da escola. Isso era possível e exatamente nesse momento em que estamos, né? Se alguém estiver assistindo a gravação depois, a gente não está com as escolas abertas, né? Como que isso pode acontecer agora para a gente nos nossos minutinhos finais? Se você tiver alguma experiência para compartilhar com a gente desse relacionamento escola-comunidade no momento em que a escola está fechada, né? E que, inclusive, para coisas que talvez esteja aprendendo agora e que pode ser um aprendizado bom para carregar para quando as aulas voltarem. Então, agora é um momento complicado, né? Mas, assim, eu tenho essa equipe gestora que me acompanha, é preciosa no trabalho que eu realizo. Eu não sou nada sem a minha equipe, a gente faz um trabalho junto. E os nossos professores também são muito dedicados, né? Existe uma preocupação por parte dos professores para que não se perca o vínculo com os alunos, que acho que é o que a gente vai conseguir manter esse vínculo, porque nem todo mundo consegue ter acesso à internet, nem sempre os livros que foram encaminhados chegaram no endereço que deveriam chegar, né? Então, a gente tem
um procedimento em comum, né, por toda a escola, mas alguns professores acabam fazendo um trabalho diferenciado, que é uma busca ativa pelos alunos, né? Nós temos uma professora de 9º ano que ela ficou procurando os alunos no Facebook para conseguir fazer grupos, e aí ela tem conseguido atingir quase que a turma inteira. Então ela fez grupo do WhatsApp, ela passa orientação, ela conversa, e ela até diz, tem dias que é meia-noite e eu ainda estou conversando com eles. Eu tenho uma professora, a professora Mônica, do 4º ano, uma professora que até foi contaminada com o Covid, leve, mas foi contaminada. Quando ela se recuperou, ela falou, olha, eu estou achando que a adesão dos alunos está baixa. Eu poderia pegar o telefone de todo mundo e fazer um grupo? Ela fez o grupo. Não satisfeita, ela me procurou de novo. Eu tenho tal aluno e tal aluno que tem tanta dificuldade. Será que eu poderia ir na casa levar a atividade? E ela fez isso. Ela fez atividades diferenciadas de acordo com a necessidade do que ela já tinha avaliado aquele aluno nesse 1 mês e meio de aula. E ela está tendo a disponibilidade, né? E aí é entrega mesmo do professor. E ela está indo lá levar na casa do aluno para que o aluno realize. Do mesmo jeito que a professora do 9º ano, ela faz mestrado, ela tem um outro cargo, e ela fica até meia-noite, 1 hora, conversando com os meninos, porque ela acha que é importante, é o 9º ano, é o último momento. Então, eu acho que novamente, né, é a empatia, é se colocar no lugar, é o que eu posso fazer a mais. Na verdade, o aluno se sente acarinhado, a família se sente acolhida, e aí você vai se afastar da escola, não, você vai se aproximar. E aí, quando este momento tão difícil passar, esse vínculo não vai se romper. Porque isso é algo que a gente guarda, né? Isso não tem preço. Seu microfone. Seu microfone está desligado. Eu estava agradecendo a Cris, porque é muito bom ouvir, né, esses depoimentos, essa experiência, esses casos que podem parecer pontuais, mas que podem inspirar outras pessoas que estão atuando a pensar soluções, né? E dava para a gente conversar por mais 1 hora aqui, com certeza. Mas foi muito bom mesmo ouvir todas vocês, Renata, Maria Regina, Cristiane. Se vocês querem dar uma palavrinha final antes da gente encerrar aqui. Maria Regina, quer começar? Eu quero agradecer esse momento, e eu acho que só lembrando que algumas coisas que nós fizemos, e estamos em alguns municípios, que nós chamamos que, assim, é possível fazer coisas que nunca nós imaginávamos, que poderíamos fazer nesse momento. Um dos municípios nossos, para manter um diálogo mais próximo com os pais, diante desse momento, precisou usar um carro de som para poder chamar a comunidade para buscar os materiais que estavam sendo disponíveis na escola. Então, o kit merenda, as orientações de estudo, enfim. Então, a gente busca aí aquilo que o Paulo Freire diz para nós, que é o inédito viável. É aquilo que a gente não fez ainda, que é inédito, mas que é viável. Então, acho que nesse momento de pandemia a gente tem aprendido muito sobre isso. Quantas coisas bacanas fizemos, estamos fazendo, diante daquilo que foi posto como dificuldade para nós. Então, meus agradecimentos aqui a Emily, Renata, Cristiane, um prazer estar com vocês aqui, que nós possamos nos encontrar em outras lives, né? Que esse é o modo como a gente tem feito ultimamente. Tá bom? Obrigada. Sim. Obrigada, Maria Regina. Foi muito bom te ouvir também. Rê, quer falar? Bom, sim, rapidinho. Eu queria também só pegar um rápido link da Cris, que ela fala em criação de redes, né? E quando ela fala a escola sozinha não dá conta, né? Que é uma fala dela também, é muito importante isso, porque quando a escola abre as portas, a ideia é justamente essa, né? É corresponsabilizar, né? É trazer mais gente para poder participar dessa corresponsabilização que a gente estava dizendo antes. E quando ela traz também que a gente não pode ficar dependendo do poder público, né, porque a gente muitas vezes vê que demora, enfim, outras coisas, né, criar parcerias. Nesse contexto atual, a gente está vendo muitas ações acontecendo, né, para a sociedade civil ajudar, apoiar. Então, não sei, tem aí acontecendo nas redes, vou dar um exemplo agora, para você apoiar
que jovens estudantes tenham redes de 3G, né? É muito simples ter isso, fazer isso, quem pode, né? Ou agora já acabou, acho que a inscrição do Enem, não sei, né? Mas você podia apoiar a inscrição, enfim, tem muito, ou para comprar computadores, né? Tem muitas maneiras de apoio nesse momento, né, para apoiar no momento da pandemia. Então, a criação de rede, que a escola sozinha não dá conta, é fundamental, porque isso também é nossa responsabilidade. Muito bom. E que a escola precisa abrir essas portas, né? Só isso. Claro. Cristiane, quer uma palavrinha final também? Na verdade, só quero agradecer o convite, né? Agradecer a minha equipe tão parceira e a todo mundo que me ajuda, porque todo mundo me conhece e sabe que em algum momento eu vou pedir alguma coisa. Então, assim, eu troquei de escola, mas é uma escola que está de portas abertas para voluntários, para quem quiser trabalhar lá junto com a gente, é uma escola que está de portas abertas, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, então, a vocês, Renata, Maria Regina, Cristiana. Muito bom mesmo foi ouvir vocês aqui participar dessa conversa e pensar em tantas coisas também no nosso papel como comunidade, né? Que todo mundo faz parte. Também acredito muito nisso, de que está todo mundo envolvido, todo mundo é responsável por cada uma dessas crianças e pelo todo da sociedade, né? Então, agradeço muito vocês, agradeço muito o pessoal que ficou assistindo e comentando, enviando perguntas e comentários. Tem muita coisa legal sempre aqui nos comentários. Aproveito para avisar ou lembrar quem viu a divulgação, que amanhã, que é dia 11, vai ter aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC a terceira e última conversa da ocupação Encrespados, que o coletivo Encrespados está fazendo para debater temas que impactam a vida das juventudes hoje. E o tema de amanhã é Juventude e Arte na Pandemia. Vão participar o Fino do Rap, o Jonas Rosa e a Letícia Maria. Amanhã, dia 11, às 5h30 da tarde. Aqui no Facebook é imperdível. Quem viu as últimas conversas sabe do que eu estou falando. Quem não viu pode ver no YouTube, SEDAC Vídeos, ou no Facebook, no item Vídeos, aqui na aba Vídeos. E também a gravação de hoje vai estar disponível e a gravação das conversas anteriores, além de alguns conteúdos exclusivos que estão só no YouTube. Então, continuem acompanhando a gente, os temas e convidados de cada semana a gente divulga sempre nas redes sociais. Toda quarta-feira, às 5 da tarde, a gente está aqui conversando mais sobre educação. Então, muito obrigada a todo mundo e boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.